Fala galera, meu nome é Karen Sicas, bem-vindo ao canal Faculdades e hoje a gente vai para a aula 7 do curso de Python e a gente vai ver aí sobre tuplas. A partir dessa aula a gente vai ver algumas coleções, alguns arrays aí, né, que são muito conhecidos dentro de Python, né? Então são objetos aí que podem guardar vários valores, né? A gente tinha visto aí alguns tipos de dados aí que guardam apenas um valor. Agora a gente vai começar a ver esses objetos que guardam vários valores, começando pelas tuplas. Então aqui no Python, pessoal, a gente vai ver aqui sobre as tuplas. Então vamos começar criando aqui uma tupla. Existem várias maneiras de criar uma tupla, vou mostrar elas para vocês. A maneira mais fácil é, por exemplo, vamos criar uma tupla só com números aqui. Eu vou criar 1, 2, 3, 4. Tá? E vou imprimir essa tupla. Quando eu rodar isso, ó, você vê que já retornou aqui ó, um objeto, tá? Entre parênteses aqui, com os 4 números tá? que eu coloquei aqui dentro. Então uma maneira de criar uma tupla é só eu colocar aqui os elementos que eu quero criar, separado por vírgula. E uma outra maneira de criar, eu posso criar colocando aqui os parênteses. Como vocês viram, ó, as tuplas elas têm parênteses aqui, tá? Que juntam aí esses elementos, tá? Então eu posso fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Quando eu dar um print aqui na tupla 2, a gente vai ver ó, que imprimiu a mesma coisa, mesmo resultado, tá ok? Outra maneira de criar uma tupla é usar a função aqui, ó, tuple, tá? Que para isso eu tenho que passar um elemento. Então, nas próximas aulas a gente vai ver aí sobre listas, sobre sets e tal. Então, se eu passar um elemento desses, vocês vão ver que ele também vai criar. Como eu posso passar também uma string. Então, vamos usar o exemplo da string, que é algo que a gente já viu. A string ele também é um elemento de coleção que ele separa. É como se ele tivesse aqui vários caracteres juntos, tá? Então, quando eu passar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vamos dar um print para vocês verem como fica. Ó, ele trouxe aqui ó, também uma tupla 1, 2, 3, 4. Só que nesse caso, cada elemento é uma string. Nesse caso aqui, cada elemento é numérico. Tá bom? Então essa é a diferença aqui de eu passar uma string, mas eu também consigo tá, separar uma string aí, cada caractere se tornar um elemento da minha tupla. E até um detalhe, tá, pra gente ver, ó, vou criar mais uma tupla, é que a tupla ela não precisa ser só de um elemento. Eu posso ter vários, só de um tipo de dados, né? Eu posso ter vários tipos de dados dentro dessa tupla. Então aqui, por exemplo, eu tenho um número, eu tenho uma string. Vamos ver como fica isso. Tupla 4. Quando eu imprimo, tá aqui, ó, um número e uma string. Então posso ter um número, uma string, um booleano, não importa, eu posso ter vários tipos de dados dentro dessa tupla. E só mais um detalhe, ó, você viu que eu criei tuplas com 4 elementos, com 2 elementos, podem ter sempre quantos elementos tá, a gente quiser. Só um detalhe assim, ó, se eu tentar criar uma tupla com um elemento só, vamos dar um print aqui na tupla 5, vou até dar um outro print, ó, um type na tupla 5. Pra vocês verem aqui, ó, quando eu crio só com um elemento, não funciona, porque não faz sentido eu ter uma tupla só com um elemento, tá? A ideia é sempre você ter mais de um elemento dentro de uma tupla, porque senão, melhor que nem nesse caso aqui, eu criar só um elemento aqui de número inteiro, tá? Ela tem que sempre ter mais de 2 elementos. Outra coisa que eu falei é que uma tupla pode ter vários tipos de elementos. Então eu posso ter Caio, eu posso ter aí true, que é um tipo booleano, eu posso ter o tipo float, que é 0.5, eu posso ter 10 aí, que o int. Então deixa eu imprimir isso, tupla 6, e ó, você viu que eu criei aqui um elemento com vários tipos, tá? Então você pode ter qualquer tipo de dado dentro da sua tupla. E na tupla eu também posso fazer aí o fatiamento dessas tuplas, igual a gente viu na aula passada, a gente pode aí acessar a tupla através do índice. Então nesse caso aqui, ó, por exemplo, da tupla 6, vocês podem ver aqui, ó, esse seria o elemento 0 de índice 0, esse elemento de índice 1, elemento de índice 2, elemento de índice 3, tá? Mesma regra que a gente tem ali para string, a gente vai ter aqui para as tuplas. Então, por exemplo, se eu der um print aqui, ó, na tupla 1, tá? Vamos pegar essa tupla numérica aqui, a tupla 1, no índice 2. Olha lá, ele trouxe o nosso número 3, porque o número 1 ele é índice 0, o número 2 ele é índice 1, o número 3 ele tem o índice 2, tá? Então, ó, quando eu dou um print aqui no índice 2, ele traz aqui o número 3 pra gente. Eu posso fazer também um print aqui, ó, da tupla 1, do elemento 1 até o 3. Até o 3. Ele vai trazer aqui o número 2 e 3. Então as regras que a gente aprendeu para string, elas também valem para cá, tá bom? Então se eu der um print aqui, por exemplo, na tupla 1, eu quero trazer todos os elementos e pulando um elemento. Então eu vou trazer aqui o número 1 e 3, porque ele traz o 1, pulo o 2, traz o 3, pulo o 4.
Então, é a mesma coisa, eu vou trazer o início, o fim e o passo, né, o step ali, são coisas que eu quero trazer. Por exemplo, eu posso, ó, print na tupla 1 e trazer aqui com menos 1. Então, ele vai trazer a tupla aí ao contrário, inverter os elementos da tupla, também é válido. Então, como eu disse, as regras da tupla valem para string. Inclusive, uma das coisas que eu posso fazer, ó, dar um print, vou pegar essa tupla 6 aqui, tá, que a gente criou aqui com vários elementos, tá? Então, a tupla 6, eu vou acessar o elemento 0, tá? Quando eu acessar o elemento 0, ó, vocês vão ver que ele trouxe o Caio, e o Caio aqui é uma string, tá bom? Então, eu vou acessar agora essa string e vou trazer aqui, ó, o índice 2. E olha o que ele trouxe o i. Então, você vê que a tupla 6 aqui, acessando o elemento 0, eu acesso essa string. E aí eu posso, de novo, fatiar essa string e trazer o elemento 2, que é a letra i. Tá? Então, podem ver que as regras de fatiamento de string valem para as tuplas, tá? E inclusive eu consigo usar os dois ao mesmo tempo. E assim como a string, eu consigo também, por exemplo, medir aqui, ó, o tamanho da minha tupla. Então, quando eu faço aqui um len na tupla 1, eu vou saber que eu tenho ali 4 elementos na minha tupla 1. E tem algumas funções também bem parecidas. Eu criei aqui, ó, uma tupla aqui com um monte de número, tá? Eu vou dar um print aqui, ó, números, .count 3. Você vai ver que ele contou aqui, ó, que eu tenho 2, 3 nessa tupla, tá? Então, mesma coisa que a gente fazia lá com a string, de novo, posso fazer aqui com a tupla. Igual eu posso verificar aqui, por exemplo, ó, 6 em números. Ou, deixa eu até copiar isso daqui, verificar aqui, ó, 7 em números. Então, ele retornou que eu tenho 6 na tupla aqui números, e não tenho 7, tá? Ele retornou falso, porque o 7 não existe nessa minha tupla. Outra coisa que eu posso fazer, ó, números.index 5. Ele vai me retornar aqui qual é o índice do número 5. Então, aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Tá? Então, eu sei que o índice do número 5 é 3. E aí eu posso fazer aquilo que a gente fazia também com a string. Então, por exemplo, eu quero trazer do 5 para frente. Eu vou pegar o número index e dar 2 pontos. Ele trouxe aqui, ó, do 5 para frente. Tá? São as mesmas regras que a gente aprendeu lá com a string. Uma coisa legal com a tupla é que eu posso somar, tá? Se eu tiver uma tupla só com números inteiros ou floats, né? Eu posso somar isso. Então, se eu dar um sum aqui nos números, ó, ele retornou aqui 47, que é a soma de todos esses números. Isso é bem legal, tá? Às vezes, para trabalhar aí com os números, é muito legal você utilizar a tupla, né? Porque você consegue somar. Você simplesmente, com uma fórmula, somei aqui todos os elementos. Então, se eu tiver 100, 1000 elementos dentro da minha tupla, eu somo eles muito rápido. E uma outra coisa, deixa eu criar uma tupla aqui, nums 1, 2, 3. Dá um print aqui em nums. Vocês vão ver o que criou aqui, 1, 2, 3. Uma coisa legal também da tupla, inclusive quando a gente aprender sobre lista, essa é uma vantagem que a tupla tem, tá? Que é fazer esse unpack, né? Ele desempacota a tupla. Então, por exemplo, eu tenho 3 elementos. Então, eu posso criar 3 variáveis, A, B e C, baseado no nums, tá? Então, quando eu dar um print aqui no A, deixa eu dar um print aqui, ó, no B e dar um print aqui, ó, no C. Vocês vão ver, ó, que ó, cada elemento da tupla foi para uma variável diferente, tá? Essa é uma vantagem bem interessante aí da tupla. E uma outra coisa que eu posso fazer também é dar um print, ó, vou usar o asterisco e o nums. O que ele faz? Ó, ele imprime cada elemento, tá, da tupla separadamente. Ele colocou um espaço aqui entre cada elemento, tá? Mesma coisa se eu fizer isso daqui, por exemplo, com a tupla 6 lá nossa. Então, você vê que ele vai trazer cada elemento, tá? E você pode ver, ó, que tem diferença, tá? Quando eu imprimo só tupla 6, ó, ele traz tudo entre parênteses, separado por vírgula. Aqui não, ele traz o elemento, dá um espaço, traz o outro elemento, dá um espaço, traz o outro elemento, e assim por diante. Bom, pessoal, é isso para essa aula de tuplas. Eu vou deixar alguns exercícios aqui embaixo. Tentem fazer, que eu vou trazer uma correção desses exercícios, tá? A tupla, e vocês vão ver que esses elementos de coleções, eles são muito importantes em Python. A gente usa aí direto, tá? Então, tuplas, as listas que a gente vai aprender na próxima aula são extremamente importantes. Então, façam aí, treinem. Qualquer dúvida, podem deixar aqui no comentário. E se gostou desse vídeo, dessa aula, se inscreve no canal, dá um like, tá? E valeu, até a próxima.